Marcos 4:14. Vamos falar sobre raízes? E aí eu ouvi uma pessoa lá em casa falou assim: ah, mãe, a senhora vai falar sobre raízes, que nunca falte água na tua casa, Deise. Mãe, a senhora vai falar sobre raízes, mãe? Eu falei, vou. Por quê? Porque eu, primeiro, gosto de plantas, amém? A maioria aqui sabe disso. Mas falar sobre raízes fala sobre muitas coisas. Às vezes nós temos a raiz muito ralinha. Qualquer tempestadezinha acaba. Tem raízes que esquecemos de molhar. E aí, quando você não molha uma planta, o que acontece? O que acontece, Joca? Isso, morre. E planta precisa de água, precisa de adubo bom, amém? Precisa de um vaso bom e precisa de mais o quê? Será que temos sido isso para as nossas raízes? Terra boa? Será que temos orado, jejuado, buscado a palavra, lendo, nos separando, para que o nosso adubo seja bom? Será realmente que temos sido uma raiz firme, sustentada na palavra e pelo Senhor? E aí, o Senhor, quando me deu esse tema, eu relutei muito. Porque a primeira frase que veio à minha mente é: que tipo de raiz eu estou sendo? Que tipo de raiz eu estou sendo para a minha casa? Que tipo de raiz eu estou sendo para a minha família? Que tipo de raiz eu estou sendo para a minha célula? Será que nós, como líderes de células, podemos contar com você, liderado? Será que a igreja pode contar com você como membro da IBARC? Vou falar dali da minha recepção. Será que eu posso contar com você, eu e o pastor Wilde, para a recepção? Será? São muitas perguntas, mas pouca disponibilidade de servir. E aí nos acostumamos a sermos uma raiz ralinha. Qualquer vento quebra. Aí você não molha a planta morre, sua raiz apodrece. E eu ia trazer uma raiz lá de casa, mas nós não conseguimos arrancar. Eu ganhei um pé de amora maravilhoso. Colhi 2 vezes. Mas ele deu colchonilha. O que é colchonilha, pastora? São uns bichinhos terríveis, malignos. Que é uma praga horrorosa. Que ela toma toda a planta. E você pode cuidar. Ela fica toda branquinha. Pode cuidar. Eu cuidei. Porque eu amo a amora. E eu queria muito. E uma querida me deu. E eu molhava, e eu mexia, e eu limpei, e eu fiz, e acontecia. E mesmo assim ela morreu. Ah, pastora, mas que comparação. Mas é assim a nossa vida com Cristo. Quando você não tem tempo para orar, quando você não tem tempo para buscar, tudo fica na frente de Jesus. Quando você deixa de vir para a igreja, para ir para a praia, para ir para cinema, para poder ficar em casa vendo televisão, hoje em dia não tem nada de bom na televisão. Nada de bom. Você senta na frente da televisão, só tem tragédias. E aí você vai absorvendo aquilo dali. Você deixa de ir para a célula para ir para qualquer outro lugar. Porque não é mais uma prioridade para você. Você vive de máscaras dentro da igreja e acha que a sua raiz está sendo muito bem alimentada e não está. Jesus conhece-nos por dentro. Ele sabe quem ora, quem jejua, quem busca. Ele sabe, ele visita as suas conversas no WhatsApp, ele sabe que tipo de adubo você tem colocado na sua raiz. E talvez a sua raiz esteja como muitos que estão olhando para mim, mortas. Sem rega, sem troca de vaso. Porque quando não trocamos a planta no tempo certo, a raiz fica sufocada. E talvez a sua raiz esteja sufocada, precisando de mais espaço, precisando de mais presença de Deus, precisando de busca, precisando de palavra, precisando de rega através do jejum. E aí você não cria um diálogo com Cristo. Porque oração é diálogo. Oração é separação. Você entra no seu mundinho com Deus e fica ali buscando.
E é muito bom quando o Senhor te responde. Eu posso ouvir um amém? Mas quando o Senhor não responde? E quando o Senhor fica em silêncio? Você sabia que o silêncio de Deus também é uma fala? Vamos ler? Marcos 4, 14. A partir do 15, por gentileza. O caminho duro, onde parte da semente caiu, representa o coração duro de alguns daqueles que ouvem a mensagem. A minha versão é viva, perdão. Ouvem a mensagem de Deus. Satanás vem imediatamente e retira a palavra que foi semeada no coração deles. O terreno pedregoso representa o coração daqueles que ouvem a mensagem com alegria. Mas visto que as raízes não vão muito fundo, essas pessoas permanecem por pouco tempo. Quando surgem os ferimentos e as perseguições por causa da palavra, logo abandonam a fé. Estou no 18. Ainda outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos, onde elas ouvem as boas novas e recebem. Porém, quando chegam as preocupações do mundo, a ilusão e a riqueza das coisas boas dessa terra, todas essas coisas sufocam a mensagem de Deus no coração delas, e de modo que não produzem mais frutos. Mas a terra boa representa o coração daqueles que realmente ouvem e aceitam a mensagem divina e dão uma colheita grandiosa. Pula para o 22, por gentileza, Ana. Pois tudo o que está escondido será revelado, e tudo quanto agora está em oculto, algum dia virá à luz. Se você tem ouvidos, ouça, mas tenham cuidado para pôr em prática o que ouvem. Vocês serão julgados com a mesma medida que julgarem os outros, e acrescentarão ainda mais. Ainda que tem, receberá mais, mas aquele que não tem, dele será tirado um pouco quando tiver. Feche teus olhos. Coloca a mão no seu coração. Não sei qual a sua preocupação nessa noite. Eu não sei o que você veio buscar. Talvez você entrou por essas portas porque não tinha um lugar para ir. Talvez não tinha uma praia, não tinha um cinema, não tinha um passeio, não tinha um encontro, não tinha um filme bacana para você assistir, mas você veio para cá. E talvez você não saiba nem mais orar. Está vazio, vazia. Não sabe mais orar, não sabe mais buscar, não sabe mais falar com seu pai. O seu dia a dia vai continuar muito corrido. Então fale com o Senhor aí como você está. Mas fale a verdade. Tipo, Senhor, a minha raiz está podre. Eu estou sentindo a minha raiz apodrecendo. Eu estou sentindo que o meu coração não é como o coração de antigamente. A minha raiz está precisando de adubo, está precisando de água. Está precisando fluir, eu não estou conseguindo mais fazer como eu fazia antigamente. Jesus, eu tenho um tempo para tudo, mas eu não tenho tempo para o Senhor. O Senhor não é mais a minha prioridade. Então, Jesus, limpa meu coração, limpa minha mente para que eu venha te buscar, para que o Senhor continue sendo a maior prioridade da minha vida. Porque o Senhor, nessa noite, quer semear algo dentro do nosso coração. Então, Senhor, faça segundo a tua vontade, ó Pai. No nome de Jesus que eu quero te pedir, pela vida dos teus filhos. Senhor, coloca em nós essa noite, ontem, cada dia mais, uma vontade louca de te buscar, uma vontade louca de te servir melhor, uma vontade, ó Deus, que nós nunca mais vamos querer sair desse lugar que é a tua presença, Senhor. Mas para que isso aconteça, ó Deus, possamos colocar o Senhor no lugar devido. A maior prioridade, ó Pai. Semana passada, Jesus, falamos sobre Jonas. Senhor, que tão covardemente fugiu do chamado. Senhor, que possamos entender, Pai, que nós não temos tempo mais para fugir. Então, ó Deus, que nessa noite possamos adubar a nossa terra, regar, ou até mesmo trocarmos o vaso, para que o Senhor nos encha do Senhor de tal forma, de adubos novos, para que possamos fluir e transbordar em outras vidas, ó Pai. Fazendo, Pai amado, com que nós sejamos discípulos do Senhor nessa terra.
E que possamos fazer discípulos, ó Deus. Não somente para as nossas células, mas para o teu reino. É essa oração que nós fazemos no nome de Jesus, amém? Eu coloquei alguns tópicos aqui. Em Marcos 4,15, eu coloquei o tópico raiz chorona. E não é por causa de uma samambaia, ok? Você recebe de Deus, você chora. É o crente emocionado, já viu o crente emocionado? Chora, e aí se derrama, e aí faz pactos loucos com o Senhor. A partir de amanhã eu vou subir um monte 10 vezes na semana, eu vou jejuar, eu vou fazer jejum de 24 horas, eu não vou comer mais, tomar mais café, eu não vou fazer isso. Emocionados. Aí no outro dia você chora aqui, hoje é domingo, você chora aqui, segunda-feira você não lembra do pacto mais. E aí na primeira dor de cabeça você vai fazer o quê? Vai tomar o café, você já perdeu. Ou até mesmo você perde, quando você sair daqui, você recebe uma palavra de uma outra pessoa, pronto. Ou até mesmo você profere a palavra. E aí, quando eu coloquei esse raiz chorona, é aquela raiz que mela. Quem entende de planta sabe o que eu estou falando. Que aí você molhou demais. Suculenta dá muito isso, ela fica melada se você botar muita água. Porque ela é quase 90% de água. E aí se você encharcar de água, ela fica melada. Nojenta, assim. Melenta, né? Essa é a palavra. Melenta. Às vezes estamos assim. Na presença de Deus. E aí queremos fazer com que tudo dê certo. Tem hora que não dá certo. Porque primeiro tudo acontece no tempo do Senhor e não no seu. E nós não queremos, nós não fomos feitos para esperar o tempo de Deus. Nós queremos as coisas para ontem. Nós tomamos atitudes precipitadas do nada, fazemos tudo do nada. E queremos que Deus dê um jeito. Por causa das nossas precipitações. Tomamos atitudes onde Deus não está. E depois colocamos a culpa em Deus. E Deus fica olhando para a nossa face e fala assim, o que eu tenho a ver com isso? Você só foi mais uma raiz chorona. Que aí você regou demais. E é lindo porque você é um lindo alvo de Satanás. Qualquer coisinha vai fazer com que você mele a sua raiz. Qualquer coisinha vai fazer com que a sua raiz fique podre. Porque você não vai buscar o Senhor. Porque você não vai ter tempo. Ah, pastora, eu tenho tempo sim. Eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho feito. Mas, querido, tem coisas que o Senhor quer no particular conosco. Tem coisas que o Senhor vai falar assim, Elizabeth, eu quero algo precioso para você. Algo que é muita coisa para você. É isso que eu quero. Que seria uma oferta de sacrifício. E às vezes nós não estamos dispostos a fazê-lo. É muito cômodo para nós estarmos aqui num domingo. Hoje é 23 de novembro de 2025. Estarmos aqui todos juntos. Só que amanhã é dia 24. Amanhã a maioria aqui não vai estar com você. Amanhã temos que continuar regando com a palavra. Temos que continuar buscando. Temos que continuar fazendo discípulos para o Senhor. Temos que continuar fazendo com que tenhamos ânimo. Ter ânimo todo dia é difícil, não é? Você tem vontade de trabalhar todo dia? Para de mentir. Você não tem vontade de trabalhar todo dia. Você tem vontade de aturar a tua turma de escola todo dia? Não tem. Todo dia você olha para o seu chefe e fala assim, nossa, que bênção que eu estou aqui. Duvido. Tem dia que seu chefe está show, bacana, maneiro a beça. Mas tem dias que eles falam assim, está na hora de sair, ele fala assim para você, poxa, fica mais 10 minutos. Né, Vê? Isso acontece no comércio. Estávamos falando sobre isso na célula. O mercado fecha. Você acha que o funcionário foi embora junto com o mercado fechado? Não. Tem o fiscal de caixa para poder você prestar conta. Tem que terminar tudo. Eu ficava esperando o Wilder na época de namoro um tempão. Às vezes 1 hora esperando o Wilder para poder nós irmos para casa. Porque a gente acha que é muito cômodo tudo.
Só que você precisa estar em Deus para poder regar a tua raiz e ser fortificado pelo Espírito Santo de Deus. Quando nós entendemos que as nossas raízes precisam estar mais profundas, eu entendo que eu preciso orar mais. Eu entendo que meia hora é pouco. Eu entendo que 10 minutos é pouco. E se Deus quiser meia hora do seu tempo para poder Ele se encontrar com você? E se Ele quiser mais do que isso? Você tem tempo para orar? Você tem tempo para poder assistir uma palavra, a palavra falar com você e transformar seu coração? Ou os afazeres do seu dia a dia têm ocupado um grandioso tempo e aí você é só uma raiz? Porque tem planta que não esboça nada. Tem raiz que não esboça nada. Em cima ela é muito bonita. Quando você puxa a raiz está oca. Não é assim que o Senhor nos quer. Ele nos quer avivados para a glória dEle, fazermos discípulos para a glória dEle e fazer com que você, como discípulo do Senhor, avivado, com um adubo bom, pegue e regue a outra vida e a outra vida vai e dê frutos como você. Só que quando você é instável, você gera discípulos estáveis também. E aí, o outro tópico que eu coloquei foi Marcos 4, 16, 17, que eu coloquei a raiz emocionada, que é o discípulo instável, onde você recebe nutrientes para a sua raiz, mas não quer nada com Deus. Você só quer os benefícios que Ele tem para você. E aí, quando você só quer os benefícios, você só quer as bênçãos. Você não quer pagar o preço. Ah, Jesus já levou por mim. Ele já morreu na cruz por mim. Eu não preciso fazer mais nada. E aí, na primeira tribulação que você passa, na primeira tempestade que você passa, você já esqueceu de alimentar a sua raiz novamente. Você já esqueceu que você tem que fazer algo para o Senhor, que é dar o seu melhor, o seu tempo. E às vezes nós queremos fazer com que... muitas das vezes nós somos o terreno, aquele terreno pedregoso, onde Deus não faz nada, não consegue fazer nada com você se você não se derramar. Ah, pastora, mas a vontade do Senhor é soberana. Mas a raiz tem algo precioso, que é o fundamento, a origem, a firmeza e a conexão profunda. Essas coisas fazem com que você flua em Deus. Essas coisas fazem com que você regue a sua raiz e dê frutos de excelência. Lá em João 15,16, coloca para mim, Ana, por gentileza. Vamos todos ler, por favor? 1, 2, 3. Vocês... Eu vos chamei para irem e darem fruto, fruto que permanece, para que tudo aquilo que pedirem ao Pai... Olhe para o seu irmão do lado, eu sei que tem muitas pessoas que não gostam disso, é para você despertar. Fale assim, você é um escolhido. Xoxo não, fala, você é um escolhido. E a sua raiz tem que dar frutos. Independente de como você esteja. Então seja alimentado, porque amanhã é segunda. Eu ia falar. Em Marcos 4, 18 e 19, eu coloquei como raiz de ilusão. Você nunca foi discípulo. Há líderes também assim, onde tudo é mais importante do que a busca junto, a comunhão e estarmos aqui, e estarmos juntos trabalhando. Tudo é mais importante do que a presença. Tudo se torna importante, tudo torna-se prioridade. E uma coisa que nós temos falado com as meninas em casa, justificando que a Bia não está aqui hoje, a Bia está passando muito mal em casa, com a garganta inflamada, e o João está trabalhando na casa dele, graças a Deus. Né, Vanessa? E nós falamos muito para as nossas rosas em casa. Ninguém pode ser maior prioridade. Relacionamento nenhum é maior prioridade do que o Senhor na vida de vocês. Sabe por quê?
Porque eu amo muito mais o Senhor do que amo o Wilder e as minhas filhas. Eu tenho que amar mais o Senhor do que tudo nessa terra. Ah, pastora, mas que amor é esse? Pois é, o Senhor nos ama nessa proporção. É um amor inexplicável que Ele tem por nós. Quando olhamos o nosso filho pela primeira vez, a maioria aqui é mãe e pai, amém? Levante suas mãos, quem é mãe e papai aqui? Quem é mãe e pai? Quando olhamos para o nosso filho a primeira vez, que carinha que você faz? Que coisa linda! E tem uns que falam assim, o pai às vezes fala, olha que cara de joelho, não é nada. É a criança mais linda do mundo, né? E aí você olha, meu Deus, olha como Deus é maravilhoso. Fez um ser morar dentro de outro ser. Ou seja, multiplicou o seu amor. É algo extraordinário. Se você parar para pensar, só Deus pode fazer algo assim. Ou seja, seu filho é uma semente sua e do seu esposo. E aí, o que pensamos para os nossos filhos? Nada mais, nada menos que o extraordinário e o melhor dessa terra. Nós não queremos nunca que os nossos filhos passem por percalços que nós passamos. Para isso, você faz o quê? Você fala, você fala, você fala, fala. E quando cresce, você continua falando, falando, falando e falando. E assim vai. É até casar, é dando glória. E vai continuar falando. Porque nossos papéis são estes, de instruir. E assim é o Senhor conosco. Ele vai nos regando de uma forma para que nós possamos regar outras vidas também. Para que a sua raiz, como é forte, faça com que outras raízes também sejam fortes como você. Mas para isso acontecer, o Senhor quer o seu tempo. Lá em Eclesiastes 3, que tudo tem o seu tempo, faz de conta que você lê. Tudo tem o seu tempo determinado. Tudo está determinado pelo Senhor. Tanto no céu quanto na terra, em cima dela e debaixo dela. Tudo tem o seu tempo. Se tudo tem o seu tempo, o que estamos fazendo com o nosso tempo? Sem busca, sem oração, sem jejum. Tem pessoas aqui que não vêm nem para a jornada de oração, são 7 dias. Ah, pastor, eu não gosto de campanha, eu não gosto de orar, eu não gosto de estar, eu não gosto. Mas, querido, é tão importante para o seu alimento espiritual. É tão importante quando nós, como líderes, preparamos a nossa célula e você vai para a célula. Porque não é só um clube social para você conversar. Você aprende também, você troca. E essa troca também dá crescimento espiritual para você como líder, para você como liderado, porque um dia, em nome de Jesus, você vai ser líder também. E aí, quando você compreende que tudo precisa largar da nossa ilusão ótica e optarmos por uma busca incessante pela presença, eu entendo que a minha raiz ainda é muito frágil, ainda é pouco para o que o Senhor tem para fazer sobre a minha e sobre a tua vida. Porque quanto mais eu fortaleço as minhas raízes, mais forte eu sou em Deus. E aí pode vir ciladas do inimigo, e mesmo assim eu não vou me distrair. Lembra quando você pega o trem? Que alguém pisa no seu pé? Você fala assim, graças a Deus que você pisou no meu pé? Você não fala isso. Quando não é isso, alguém levanta o braço. Nós que somos pequenas, nós passamos muito por isso. Uma pessoa levanta o braço, você quase morre. E você fala alguma coisa? Você não fala nada, você dá glória. Você não dá glória a nada. Você fala assim, não vejo a hora de descer na estação logo para eu poder sair desse martírio. Você consegue amaldiçoar o seu dia com uma palavra liberada. E às vezes você está regando a vida de uma outra pessoa através de uma palavra maldita, mal falada. Você sabia que o nosso exemplo fora dessas portas também faz com que sejamos uma raiz fortificada em Deus ou não? Nós nunca estaremos na sua escola junto com você. Mas Jesus está lá te vendo. Jesus está lá vendo se você dança para Satanás.
Jesus está lá na sua faculdade, se você faz algo errado ou não. Jesus está no seu trabalho, vendo se você bebe ou não. Jesus está no seu telefone com as suas conversas tortas ou não. E aí nós queremos a visitação do Espírito Santo. Nós queremos falar em mistério com Deus, nós queremos rodopiar no poder, a pessoa entregar a profecia para nós, sendo que o Senhor quer se revelar todos os dias através da palavra dele, a partir do momento que você tenha tempo para ler. E queridos, você tem tempo. Você tem tempo. É só você acordar um pouco mais cedo. É só você fazer o seu devocional. Tem como fazer devocional com o próprio aplicativo do celular. Tem como. Você não demora 3 minutos. Você lê, absorve e depois você volta lá e lê de novo. Porque não sei os seus neurônios, mas o nosso tem neurônio que não acorda de manhã cedo, né? Depois das 10 que vão acordando. E aí, quando você lê de novo, Deus já falou outra coisa com você. Mas regue as suas raízes. Para de perder tempo. Raízes é algo muito espiritual. Eu não estou falando para você conquistar uma planta agora, entendeu? Não é isso. É para você parar e verificar que tipo de crente você está sendo. Que tipo de discípulo de Jesus você está sendo. Que tipo de cristão estamos sendo no tempo de hoje. Ou sejamos como os fariseus. Estamos fazendo, todo mundo está achando que você está fazendo, mas você não está fazendo nada. Jesus nos conhece de dentro para fora. E aí você usa a frasezinha, né? Deus sabe de todas as coisas. É lógico que Ele sabe. É lógico que Ele sabe. Ele conhece as suas limitações. Ele conhece. Ele conhece como você é literalmente por dentro e por fora. Ele conhece se você tem buscado fundamentos em qualquer outro lugar, menos na palavra. Ele conhece se você está dando origem a outras coisas a não ser o Senhor. Ele nos conhece. Ele sabe quando você ora, Ele sabe quando você busca. Abre para mim, por favor. Ana, Jeremias 17:8. Vamos ler todo mundo junto, igual na escola? Vamos? 1, 2, 3. E ele será... mesmo no tempo... Coloque a mão dentro do seu coração, assim, bem no seu peito. Fala assim, eu preciso. Psh, desse jeito não. Fala assim, eu preciso dar frutos de excelência e parar de regar com adubo ruim essa árvore que eu sou. Dê uma linda salva de palmas ao Senhor. Quando você se atenta a prestar atenção nesse versículo, você vê que você é uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Mas, se você não fazer a coisa certa, as folhas vão secar. Tem plantas e tem árvores que precisam de muita rega. Rega todos os dias. Mas tem árvores que não precisam de rega todos os dias. Cacto precisa de água todo dia? Não precisa. Não precisa. Mas, de vez em quando, você tem que jogar água lá. Porque cacto também seca. E aí, quando você para e pensa nos fundamentos de algumas raízes, ou na sedução que Satanás tem feito conosco, não vou falar sobre essa geração, porque essa geração é a nossa geração. Não é a geração dos jovens, estamos todos vivos aqui. Não é somente a geração dos jovens, é a nossa geração. A nossa geração tem colocado isso aqui na frente do Senhor por muitas vezes. Na nossa época de adolescente não tinha isso aqui não.
Né, Vê? A gente tinha que ler a palavra. Nós éramos batista mesmo. Tinha que ler e tinha que decorar. Tínhamos que decorar versículos. Não eram só, não. Nós somos dessa época. De professora de salinha que, né, pegava no pé da gente. Hoje em dia, se você parar para pensar e perguntar a uma das crianças quem é Jesus, eles só sabem que é aquele moço que morreu na cruz. Eles não sabem quem é Davi. Davi é aquele que matou o gigante com a pedra. Quem foi José? E não sei. Estou falando porque eu perguntei a uma das crianças. É a próxima geração. É a próxima geração. E quando eu falo da jantinha das crianças, eu falo com muito amor, muito carinho, porque é algo que o Senhor nos direcionou para fazer. Estávamos à toa demais. As nossas raízes quase foram mortas. Nós não estávamos regando as nossas raízes há muito tempo atrás. Por quê? Por causa de decepções. O ser humano é algo decepcionante. Você é algo decepcionante. Quando você fala algo e machuca alguém. A pessoa às vezes cria uma expectativa com você, mas pegou você num dia ruim. E aí você, você libera algo para a pessoa e esquece de pedir desculpa. E aí você torna aquele ciclo vicioso. Quando você vai ver, você está sem água na sua raiz. Sem adubo nenhum. Sendo vaso para ninguém. E não reproduzindo nada. E quando entendemos que temos que ter raízes que se aprofundam, é a busca todos os dias pelo Senhor. Nós temos a casa, nós temos o nosso momento com Deus. Nós temos o nosso dia a dia de busca. Quantas aqui falam com o Senhor o tempo todo lavando louça? Quantas aqui, quando estão lavando roupa, estão falando com Deus? Quantas aqui são professoras e quando tocam numa criança, e também está tocando numa família? É algo profético? É. Mas sempre estamos tocando em alguém e sempre estamos tocando em uma vida. Só que precisamos compreender que quanto mais eu me aprofundo em Deus, mais eu quero a presença dEle. A presença do Senhor vale mais, não diz o hino? Como diz o louvor? Tua presença vale mais do que a fama, o dinheiro e os prazeres. Não é isso que você gosta de cantar? Vale mesmo? De verdade? Tem valido mais do que o seu celular? Tem valido mais do que o seu trabalho? Tem valido mais do que você vir à igreja e ser a igreja? Será que estamos tão preocupados com as coisas que estão acontecendo pelo mundo, pelo Brasil e com as suas próprias preocupações? E aí você não tem tempo para buscar o Senhor? Será que a gente está deixando murchar as nossas raízes? Porque a gente já produziu muito, eu já ouvi isso. Já dei muitos frutos. A pessoa só tinha 50 anos. Aí eu olhei assim, falei, se tu tem 50 anos e já se deu jubilado já? Eu falei, ainda está vivo, ainda tem que dar frutos. Como que é isso? Queridos, enquanto a vida há esperança, você não já escutou isso? E aí, ainda dá tempo. Você pode ser 50 a mais, 60 a mais, tem que continuar fazendo discípulos. Continuar servindo ao reino. Não deixe sua raiz morrer por causa da sua idade. Você pode ser jovem, criança, adolescente, bebê. Continue fazendo o que o Senhor tem para fazer. O bebê não tem como fazer nada. Só ser instruído. A criança também instrução. Mas a adolescente tem como fazer muita coisa para Jesus. Jovem, adulto, nós precisamos. E idosos também. Lá em Efésios 3,17, põe para mim, Ana. Efésios 3,17. Diz assim, eu oro para que Cristo habite em seus corações, à medida que confiarem nele e que vocês se aprofundem em suas raízes no solo do amor maravilhoso de Deus. Você é algo maravilhoso. O Senhor te ama muito.
Tanto que ele entregou seu único filho, coisa que você não faria, e eu também não faria, por mim e por você. Nós jamais entregaríamos o nosso primeiro filho para morrer por causa dos outros. Jamais faríamos isso. Jamais. E Deus fez isso por nós. Tem maior amor do que esse? Não existe. Lá em Mateus 13:6, põe para mim, Ana. Fala sobre a queima. Mas o sol quente logo queimou as plantas e elas murcharam e morreram, porque tinham pouca raiz. Tem algumas plantas que são assim. Tem alguns discípulos, como nós, que também são assim. Temos poucas raízes, não temos testemunho, não damos testemunho. E aí a nossa raiz é aquela ralinha. Sabe? Aquela que você botou, pegou, arrancou uma jiboia, colocou na água 15 dias. A raiz está como? Pequenininha ainda. E se você tirar dali, ela morre. Se você não plantar, ela morre. Ou seja, frágil. Você não pode falar com a pessoa. Ai. Queridos, precisamos parar com isso e parar de perdermos tempo. O Senhor quer nos aprofundar as nossas raízes de uma forma em que as pessoas olhem para nós e vejam o Senhor. Para ele ver o Senhor, nós precisamos de raízes profundas. Raízes de ter tempo com Deus. Tempo de qualidade com Deus. Tempo de busca pelo Senhor. Quantos aqui não são batizados? Não vou perguntar não precisa levantar o braço. Quantos aqui não são batizados com o Espírito Santo? Só depende de você ser batizado com o Espírito Santo. Nós temos um amigo que ele era meio barro, meio tijolo. Sabe o que é uma pessoa meio barro, meio tijolo? Hoje é crente, amanhã não é. Sabe? Deixa a vida me levar, igual aquele hino, Zeca Pagodinho. Então, hoje eu vou para a igreja, amanhã eu não vou. Raízes, raízes ralinhas, rasas. E um dia, Jesus pegou ele de jeito. Ele estava dentro do quarto. E aí, ele pegou e ele falou assim, vou botar um louvor enquanto eu me arrumo. Sabe, no YouTube? Colocou e tal, e começou a se arrumar e tal. Teve um louvor que pegou ele de jeito. E por lá mesmo ele ficou. E lá ele foi batizado com o Espírito Santo. Lá ele se consertou. E lá ele tomou um posicionamento diante de Deus. Eu espero que você saia daqui hoje, sabe, com essa decisão de tomar um posicionamento diante do Senhor. Talvez você perdeu algo muito valioso. Eu não conheço a tua história, mas o Senhor conhece. E Ele quer transformar a sua história em testemunho para a glória dEle. Se permita ser moldado pelo Senhor. Se permita fazer com que a sua raiz seja aprofundada em Deus. Se permita fazer com que haja profundidade. Se permita fazer com que as coisas nunca serão mais prioridades para que o Senhor não faça na tua vida. Em Lucas 8:13, põe para mim rapidinho. As sementes que caíram sob as pedras representam aquelas que têm prazer em ouvir a palavra. Tenham prazer em ouvir a palavra do Senhor. Tenham prazer em buscar o Senhor. Muitos de nós perderam o amor. Sabe aquele amor da primeira vez que você aceitou Jesus? Quantos aqui ainda lembram? Quero que você levante a mão, se você lembra do dia que você aceitou Jesus, que foi um romper na tua vida, que do nada você esqueceu. Eu lembro que eu aceitei Jesus, Verônica está cansada de ouvir isso. Eu aceitei Jesus, eu tinha acho que 11 anos, lá na primeira igreja batista de Queimados. Pastor Nivaldo Cavalari, ele pregou. Lucas 15, o filho pródigo. Eu era uma criança. Eu era só uma criança. Meu pai, minha mãe, ninguém me levou. Quem me levou foi um amiguinho de escola. E aí a mãe dele foi lá em casa me buscar juntamente com os meus irmãos e fomos para a igreja. E lá eu permaneci na igreja. Queridos, eu não sabia nem o que era pródigo. Mas eu aceitei Jesus porque eu entendi que eu era pródiga. Eu entendi que eu precisava de ter raízes profundas. Eu sabia que Deus tinha algo comigo que não tinha com meu pai ou com a minha mãe naquele momento, mas Ele tinha comigo. E o Senhor, Ele faz com que a gente se separe.
O Senhor quer te separar. O Senhor quer fazer com que a sua raiz seja aprofundada em Deus. O Senhor quer fazer com que você tome um posicionamento fundamentado em Cristo. Eu posso ouvir um amém? Em Ezequiel 31, 7, põe para mim por gentileza. Diz assim lá no finzinho, porque tinha raízes bem fundas e ficava junto a uma grande fonte de água. Alguém aqui já foi em cachoeiras? Em alguma cachoeira? Cachoeira tem sempre planta, não tem? Você já reparou as raízes delas? São sempre agarradas nas pedras. Agarradas. E nós que às vezes pegamos emprestado algumas plantas, emprestadas, que roubo é pecado, amém? E outra coisa, não façam isso, porque agora é lei, se você for filmado, dá processo, então não faça mais isso. Eu não tenho feito mais. É lei, não pode. Porque eu estou fazendo com que a minha raiz seja profunda. Aleluia. Mas é difícil. E aí, se você olhar bem, as jiboias, normalmente, né, que elas crescem, e quando elas vão para cima, elas ficam com as folhas enormes. Se elas forem para baixo, as folhas ficam pequenas. Elas são tão presas que se você tentar arrancar, você não consegue. Você tem que ir com uma singela faquinha para poder cortar o meio dela, para você puxar. É assim que nós devemos ser com Deus. Agarrados tão firmes com Cristo, que nada vai poder te fazer com que você se desprenda com facilidade. E aí, talvez, você tenha entrado no seu mundinho de Nárnia, que, né, muitas vezes nós entramos e pensamos assim, mas Deus faz tantas coisas na vida dos outros, por que a raiz deles são mais profundas do que as minhas? Porque ele e ela conseguiu alcançar o coração de Jesus. E o Senhor quer algo com você, no particular. Em Judas 1,12, põe para mim, Ana. Prometo que eu estou... Diz assim, quando esses homens se juntam às festas das fraternais na igreja, são manchas malignas no meio de vocês, dando escândalo, comendo gulosamente e empanturrando-se. Não se preocupam uns com os outros, são pastores que cuidam de si mesmos. São como nuvens sem chuva que o vento carrega. São como árvores frutíferas no outono, sem nenhum fruto na ocasião da colheita. Não são apenas mortos, mas duplamente mortos, porque foram arrancados com raiz e tudo. Esse finalzinho são como árvores frutíferas no outono, sem nenhum fruto na ocasião da colheita. Não estão apenas mortos, mas duplamente mortos, pois foram arrancados com raiz e tudo. Tem muitos discípulos assim. Eu um dia fui assim. E é ruim quando somos assim, porque quando você é arrancado com raiz e tudo, dói muito. Não tem aquela unha quando machuca, a mulher passa muito por isso. A unha quando machuca e você tira a pelezinha que não era para tirar. Dói aonde? Dói a tua alma. Lá no ponto da cabeça dói. Mas quando o homem dá uma topada é a mesma dor. E aí você não dá glória a Deus. E aí você tem que parar e pensar, opa, que tipo de raiz eu quero ser para a próxima geração, para os meus filhos e netos, através do meu exemplo. Queridos, eu vim de um lar onde tudo sempre foi muito, sabe? Sem diálogo. Era aquilo ali, pronto e acabou. E quando você é de um lar assim, você se torna assim. E aí, se você não pedir ao Senhor todo dia para regar a tua raiz e ser moldado pelo Senhor, você continua sendo daquela forma. E quando eu aceitei Jesus lá atrás, eu entendi esse amor do Senhor por mim. É um amor que invade-nos, que Ele nos molda, Ele nos trata, Ele nos amolda ao que Ele quer, fazendo que as nossas raízes sejam mais fortalecidas por Ele.
Quanto mais eu entendo do Senhor, mais eu amo. É assim que você tem que parar e pensar.